Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais este privilégio de estar nessa tarde, neste dia, tendo a honra e o privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor. Desde já eu agradeço você inscrito no canal, você não inscrito no canal, que Deus continue abençoando a sua vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 26, o versículo 36 a seguir. A epígrafe fala Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Esta palavra é uma palavra muito conhecida. Aqui o evangelista Mateus, ele está narrando. Mateus, ele escreveu para os judeus. Getsêmani, Jesus estava no Getsêmani. Esta palavra Getsêmani significa prensa de azeite, aonde Jesus foi prensado, aonde Jesus foi pressionado. Tudo que o diabo queria, nesse contexto aqui, é que ele não fosse para a cruz, mas Jesus nasceu com o propósito de ir para a cruz. Então, Jesus, nesse contexto, ele pega 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai a este lugar. Chegando ali, os seus discípulos adormeceram, e o Senhor Jesus chegou a indagar: nem uma hora pudeste velar comigo? Então, dentro desse texto, desse contexto, eu quero vos deixar algumas lições para a nossa vida espiritual da pessoa bendita de Jesus Cristo neste jardim, neste local chamado Getsêmani. A primeira lição que nós extraímos para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso alimento espiritual, está no versículo 37 da leitura.
nós precisamos de ter amigos nos nossos Getsêmanes da nossa vida. Assim como Jesus passou pelo Getsêmane e ele precisou dos seus amigos, dos seus discípulos naquele momento, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Esses dois filhos de Zebedeu, todos nós temos o conhecimento que se trata de Tiago e João. Então Jesus, naquele momento crucial de ir para a cruz do Calvário, ele precisou de amigo, ele precisou de companheiro, ele precisou de um ombro amigo, ele precisou de uma palavra amiga, ele precisou de alguém estar junto com ele. Não é diferente a nossa vida aqui nesta terra. Nós precisamos de amigos, nós precisamos dos irmãos estar conosco nos momentos mais difíceis. Jeremias 38 nos diz que Jeremias estava no calabouço. Aí muitas pessoas, muitos dos seus amigos fizeram uma corda de pano e retirou Jeremias do calabouço. Muitas vezes nós estamos vivendo o nosso Getsêmane e nós precisamos dos nossos irmãos para estar intercedendo por nossa vida, para estar dando uma palavra de apoio para a nossa vida. Assim é a primeira lição. Jesus levou consigo para o Getsêmane Pedro, Tiago e João. Não queira resolver os problemas sozinho. Primeiro Deus, depois conta com a ajuda dos irmãos, principalmente os domésticos na fé. A segunda lição está no versículo 38. Getsêmane é um lugar de muito sofrimento. Nos diz assim: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Alma é o psique do ser humano. A alma é a sede das emoções. Então, a alma de Jesus, porque Jesus, ele é 100% Deus, mas 100% homem também. Então, a alma de Jesus estava angustiada, estava num sofrimento no seu extremo. Lucas capítulo 22, o versículo 44, diz que Jesus sofreu tanta pressão que ele começou, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Através dos seus poros começou a dilatar gotas de sangue por causa da opressão maligna. Tudo que o inimigo das nossas almas queria era que Jesus não fosse para a cruz do Calvário. Mas Jesus, ele ficou firme, orando ao seu Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o seu pai, por um instante, ficou em silêncio. Depois ele voltou a dizer, que não seja a minha vontade, mas a sua vontade, porque sempre prevalece a vontade de Deus. Então, a segunda lição, o Getsêmane é um lugar de sofrimento. Então, se você está vivendo o seu Getsêmane, creia, no momento certo, Deus lhe dará o escape. A terceira lição está no versículo 36. Getsêmane é um lugar de submissão a Deus. 36 nos diz, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Então, esses companheiros
de Jesus foram submissos a ele. A importância da submissão, a importância de reconhecer o momento em que aquela pessoa está passando pelo Getsemane. Não importa se o irmão tem muitos cargos, poucos cargos, todos nós temos os nossos Getsemanes da vida. Jesus falou: assentai-vos aqui. Isso fala de obediência, fala de submissão da pessoa de Pedro, Tiago e João. Isso é muito importante, nós sermos submissos ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembrando que Ele é o nosso oleiro. Ele trabalha na nossa vida da sua maneira, do seu jeito e na forma dele. A quinta lição que nós podemos extrair é um lugar de vigilância. Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos ser vigilantes, prudentes, porque nós somos uma atalaia de Cristo. O atalaia no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, ele ficava em cima de uma torre, observando quando o inimigo de outra nação vinha para invadir o seu território. Ele tinha que acionar as trombetas, a buzina e anunciar que o inimigo estava se aproximando. Então nós devemos ser vigilantes, orar ao Senhor, principalmente quando estamos passando pelo nosso Getsemane das nossas vidas, que são as lutas, que são as angústias, que são as tribulações, que são as fadigas deste mundo. Mas Deus é conosco e no momento certo Ele nos dará a vitória. Uma outra reflexão: o Getsemane nos faz irmos um pouco mais adiante. O versículo 39 nos diz: e indo um pouco mais para adiante. Então, Getsemane não é lugar de jogar toalha. No Getsemane não é lugar de desistir. Getsemane não é lugar para parar. O Getsemane é lugar para avançar um pouco mais adiante. Se Jesus parasse, o diabo venceria. Mas Jesus não parou. O alvo de Jesus era o Calvário. O alvo de Jesus era a cruz. O meu alvo é o céu. O seu alvo é o céu. Getsemane não é lugar para parar. Getsemane não é lugar para ficar estacionado. Então eu quero abrir um parênteses aqui neste dia e dizer para você: não pare por causa das lutas, não pare por causa das tribulações, não pare por causa das perseguições. Se você está vivendo o seu Getsemane, faça como Jesus, e indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando. Vai mais adiante, chorando, orando, que Deus lhe dará a vitória em nome de Jesus. Mais uma lição: Jesus Cristo enxergou do outro lado da cruz. Jesus estava enxergando a minha vida, a sua vida. Jesus Cristo estava enxergando já no Getsemane,
Jesus estava enxergando do outro lado da cruz a vitória da igreja, o triunfo da igreja. Por isso que nós somos mais do que vencedores, como diz Romanos 8:37. Nós somos mais do que vencedores. Mateus 28 diz que as mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia da semana e a pedra tinha sido removida. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz em Mateus 27:52 que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. João 14, versículo 1, 2 e 3. Jesus entregou o seu espírito na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, ressuscitou. Ficou 40 dias dando instruções para os seus discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 11, ele foi assunto ao céu, ascendeu-se ao céu. Depois de 10 dias, houve o Pentecoste, enviando o Consolador. E João 14, ele prometeu que vai vir nos buscar, porque tem uma casa preparada para cada um de nós. Se você está vivendo o seu Getsemane, não desista. Vai um pouquinho mais adiante, orando que o Senhor lhe dará a vitória, porque nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe sua vida. Você visite o nosso canal, compartilhe, ative o sininho. Você ativando o sininho, todas as vezes que nós gravarmos uma reflexão bíblica, automaticamente já vai cair no seu celular e você vai estar desfrutando da palavra do Senhor. Seja um evangelista, seja um missionário, compartilhando estas mensagens com outras pessoas e junto nós estaremos ganhando vidas para morar com Cristo Jesus, juntamente conosco, com a sua igreja. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor.